Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises sobre episódios de Jornada nas Estrelas, falando mais especificamente do oitavo episódio da primeira temporada de Voyager, intitulado Emanações. Gente, esse episódio, ele ao invés de trabalhar ficção científica, ele trabalhou muito mais questões de ordem metafísica, né? Sobretudo a questão de se existe vida após a morte ou não, né, no caso, né? Então é um episódio bem interessante nesse sentido, porque ele foge um pouquinho do que a gente estava vendo na primeira temporada de Voyager. Qual vai ser o plot do episódio? A Voyager vai encontrar um elemento químico, né, inédito, né, nos asteroides de um anel de um planeta, né? E aí eles vão investigar isso, né? Eles vão descer num asteroide desses, né? Você vai ter um grupo avançado aí com o Chakotay, com a Torres e com o Kim, né? Onde eles vão examinar, né, esse elemento químico nesses asteroides aí. E quando eles chegam nesses asteroides, eles percebem que esse asteroide ele é um grande cemitério, que você tem vários corpos humanoides ali envoltos em teias, né? E de que esse elemento químico ele está saindo, né, dessas teias aí, que depois vai ser descoberto que essas teias elas são produzidas por causa da decomposição daqueles corpos, né? De repente, né, quando eles estão ali estudando, né, aqueles corpos ali, coisa e tal, né, com todo um cuidado, porque você estava ali na sepultura, né, de uma cultura, né, no caso, né, que você não poderia profanar essas sepulturas, né, então o Chakotay estava muito zeloso com relação a isso, né. De repente aparece um grande clarão que vai ser um vacúolo subespacial, e esse vacúolo subespacial, né, eles vão se transportar de emergência, no caso, né, e esse vacúolo subespacial vai acabar levando Kim para um outro lugar, né, ele vai desaparecer, e no lugar do Kim vai aparecer um corpo que ainda está vivo ainda está com sinais vitais bem baixinhos, mas ainda deu para reavivar, né, a moça, né, que era esse corpo aí no caso, né. Enquanto isso, o Kim vai aparecer num outro lugar completamente diferente, né. Ele vai aparecer dentro do que parece ser uma espécie de urna funerária, né. Tava havendo uma cerimônia funerária, né, que era da moça que apareceu na Enterprise, né, e de repente ele sai de lá. E aí essa cultura, o que ela faz? É uma cultura que estuda a morte, né? Que vem esses vacúolos subespaciais, né, para esse planeta, né? Leva esses corpos, né? E aí o que acontece? Leva esses corpos para esse anel desse planeta, né? Onde seria, vamos dizer assim, o lugar onde essa espécie, né, estaria, vamos dizer assim, indo para outra vida. Então você veria seus parentes, você entenderia os mistérios da vida e da morte, você se desenvolveria enquanto ser pensante, coisa e tal, você entenderia um pouco melhor a mecânica do universo. E aí, de repente, o Kim vem desse mundo dos mortos, dessa civilização, e fala que ele estava apenas num asteroide com um monte de corpos em decomposição. Então, quer dizer, isso provocou um grande choque nessa civilização, né? Nessa civilização que cultuava tanto a morte, né? Ela cultuava tanto a morte a ponto de, né, a vida após a morte, né? Ela cultuava tanto a vida após a morte a ponto de algumas pessoas que estavam com a sua vida ruim, estavam com depressão ou tinham sofrido algum acidente, entendeu? E estavam sendo um grande peso para a família, como aconteceu com um personagem, né, chamado Hatil, né? Ele sofreu um acidente, por exemplo, ele estava sendo um peso para a família, né? E aí foi decidido, né? A família decidiu que ele ia morrer, simplesmente morrer, entrar nesses receptáculos, né, nesses caixões, né, dessa civilização que praticava a eutanásia para acelerar o processo. Aí vinha o vacúolo subespacial, levava o corpo e levava o corpo para essa espécie de paraíso, né, dessa civilização, onde você ia ver seus parentes que já tinham morrido, onde você ia se desenvolver enquanto uma vida no pós-morte, coisa e tal, etc, né? E de repente aparece o Kim dizendo que a única coisa que ele viu foi, né, um asteroide com um monte de corpos em decomposição. Quer dizer, isso provocou, né, um choque nessa civilização. Ao mesmo tempo você tem, né, essa moça, né, que apareceu na Voyager, né, no lugar do Kim, que é a Ptera, né, que estava pensando, falou, pô, eu morri,
E o meu mundo depois dos mortos é isso aqui, essa nave espacial, onde não tô vendo meu irmão, meus parentes, coisa e tal. Eu não quero essa vida para mim, coisa e tal. A mulher também ficou desesperada, né? Então fica essa questão, né? E a Voyager tentando procurar o Kim, né, de qualquer forma, né, de qualquer jeito, né, tentando correr atrás do Kim, né? E aí o que acontece? A Voyager ela se aproxima, né, muito do anel, né, para poder investigar as coisas melhores, né? E esses vacúolos subespaciais começam a despejar corpos na Voyager, que a Voyager transportava esses corpos para o asteroide, né? E você fica nesse impasse, né? Então o que vai acontecer? A Ptera ela vai fazer uma tentativa, né, de se teletransportar para um vacúolo subespacial desse, só que essa coisa não é bem sucedida e ela acaba morrendo. Quer dizer, não tinha muita alternativa para essa personagem, né? Que a única forma dela poder, né, vamos dizer assim, chegar ao tal paraíso dela, né, seria morrendo no caso, né? Mas ela tentou voltar, né, para o planeta dela, só que não deu certo. Esse teletransporte aí, utilizando o vacúolo subespacial, ela acabou morrendo por causa disso, né? Já o Kim, o que ele fez? O Kim ele vai trocar de lugar, né, com esse Ratil, porque depois que o Ratil escutou as conversas do Kim, o Ratil já ficou meio ressabiado dessa morte voluntária dele, né? E aí o Kim falou, vamos fazer o seguinte, né? Você tem essa mortalha aí, né, onde você vai ser vestido para você ir para sua morte, né? Vamos trocar de lugar. Eu visto essa mortalha, né? Aí a mortalha era o cara ficava que nem uma múmiazinha, né? Você não via o rosto dele, ele ficava todo coberto por uma tira de pano, né? E aí você, ao invés de você ir, né? Eu vou no seu lugar, porque a única forma de eu conseguir voltar para minha nave que está me procurando, entendeu? É chegar lá. Aí o Ratil falou, mas esse receptáculo aí, esse caixão, ele vai te matar. Tem uma máquina de eutanásia aí dentro. Ele falou, tudo bem, mas se a Voyager conseguir me resgatar, a nossa tecnologia médica tem a capacidade de fazer a gente ressuscitar, entendeu? E aí você, ao invés de você morrer, você vai viver nas montanhas lá com outras pessoas, outros conhecidos seus, coisa e tal, entendeu? E aí foi feita essa troca, né? O Kim acabou morrendo, né? Porque teve essa máquina de eutanásia dentro do caixão, né? Só que aí o que aconteceu? A Voyager, num último momento, ela esperou até o último momento para poder, né, resgatar o Kim, né? Por quê? Porque esses vacúolos subespaciais afetavam o núcleo de dobra e fazia com que a antimatéria, né, que estava presa ali, ela pudesse se liberar, entendeu? E poderia explodir a nave toda, entendeu? Então a Torres ela fez um artifício lá para segurar isso só por 2 horas e a Voyager só tinha 2 horas, né, para esperar que o Kim voltasse ou fazer alguma coisa para o Kim voltar. E aí o Kim voltou no último segundo ali, né? E aí o médico consegue ressuscitar o Kim, né? E o episódio termina com a Janeway e o Kim conversando no refeitório, né? Janeway dando 2 dias de folga para ele, né? Para ele pensar sobre tudo que aconteceu, né? E o Kim chegou e falou o seguinte, né? O pior de tudo é que essa noção de paraíso, de vida após a morte deles, né, dessa civilização, ela não existia, né? O que existia era um asteroide cheio de corpos em decomposição, né, como nós vimos, né? Aí a Janeway falou, eu acho que não é bem assim não, pode ser que não seja assim, porque quando os corpos chegavam, né, com os vacúolos subespaciais traziam os corpos para a Voyager, né, a gente percebia que tinha uma energia, né, que emanava dos corpos e que saía da nave e ficava alojada ali no anel. E era uma energia ali bem interativa, bem dinâmica, coisa e tal, né? Aí o Kim pergunta, então você acha que essa energia é o paraíso deles, no caso? Aí Janeway chegou e falou assim, eu não posso afirmar isso, mas uma coisa que eu posso afirmar é o seguinte, o que a gente desconhece sobre a morte é muito maior do que a gente conhece sobre a morte, né? Então, quer dizer, ficou essa reflexão aí, né? E aí ficou aquela coisa meio metafísica no final, que de repente esse paraíso dessa civilização poderia existir mesmo, essa vida após a morte, coisa e tal, né? Mas a grande mensagem do episódio é a seguinte, né? Essa crença na vida após a morte, né, que essa civilização tinha, fazia com que ela jogasse, entendeu, fora, às vezes, em determinadas situações, o que ela ainda teria de vida, como foi o caso do Ratil. O Ratil, por exemplo, ele sofreu um acidente, ficou inutilizado, o tratamento dele era caro, era difícil para a família sustentar e ele dava pouco retorno.
Aí a família decidiu, né, já que eles tinham uma crença tão concreta nessa vida após a morte, não, você morre, você vai viver lá com teus parentes lá, você está tendo um gesto altruísta, né? E a gente vai ficar feliz com a tua morte, que você vai conhecer os mortos e depois a gente vai se encontrar com você. E aí, de repente, o Ratil aceita isso de bom grado, que faz parte da cultura deles, né? O Kim escutou aquilo, obviamente, pro Kim aquilo deixou o Kim horrorizado, obviamente, né? Mas o que acontece? O Ratil, né, vendo que o Kim apareceu do mundo dos mortos e falou que não era bem aquilo que aquela civilização pensava, então o Ratil começou a ficar meio ressabiado e não queria mais morrer. E aí quando o Kim sugeriu a troca de lugares, né, o Ratil aceitou prontamente. Então é isso, às vezes a gente... Isso tudo são metáforas, né, das crenças, né, que existem por aí de vida após a morte, de que você vai morrer, que você vai para o céu, de que você vai morrer, você vai encontrar os parentes que você já perdeu, coisa e tal, que você sente saudade, que você vai morrer, você vai entender o sentido da vida, o sentido da morte, coisa e tal, né? E aí, às vezes, você abdica, né, da sua vida, né, por causa dessa crença, né? Quando o importante mesmo é você viver a tua vida toda, em toda a sua plenitude, entendeu? Aproveitar a vida, porque a única coisa que a gente sabe é que a gente só tem essa vida, e o resto é uma crença que você ainda não tem ideia do que vai acontecer. Então foi um episódio muito interessante nesse sentido, né? É um episódio que discute essas questões mais metafísicas, né? E que a ficção científica ficou ali mais como um pano de fundo mesmo, uma coisa auxiliar, né? Mas Jornada nas Estrelas é uma série reflexiva. O interessante é isso, né? Que ela vai trabalhar vários temas, vários assuntos, né? E a questão da vida após a morte foi trabalhada de uma forma muito inteligente nesse episódio, sempre metaforicamente, que é o que Jornada das Estrelas sabe fazer de melhor. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. O texto sobre a análise desse episódio vai estar na Batata Espacial. E não deixem de curtir, compartilhar e comentar e dar o like, né, no Diário do Capitão lá nas redes sociais. Que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda. Um abração, fui e até a próxima.